debate, muita análise, todo o planeta está debruçado sobre este assunto. E para começar essa manhã produtiva, não haveria convidada melhor e mais importante. Convido ao palco Magda Chambriard, presidente da Petrobras. Presidente, de verdade, obrigado pela presença. O CNN Money nasceu e a senhora foi a nossa primeira entrevistada. E a quem agradeço muito a Paula pela gentileza de ter conseguido. Enchi muito o saco da Paula para essa entrevista e deu certo. E a senhora está sendo nossa primeira panelista deste Talks, o primeiro com o carimbo do CNN Infra. Então, de verdade, muito obrigado, presidente. Eu que agradeço o convite, a gentileza do convite. Eu tenho um hábito, gente, toda vez que me convidam, eu tenho a mania de ir, né? Então, um prazer estar Olha, presidente, não é melhor a senhora não falar isso, porque está cheio de concorrente aqui, ó, da CNN, e aí eles vão convidar a senhora, assim não. Mas, presidente, de verdade, agora, queria começar a nossa conversa aqui ouvindo a análise da senhora sobre o atual cenário. Estamos vivendo esse momento de guerra no Oriente Médio, de muitas dúvidas sobre o suprimento e o fornecimento de energia. A energia é definitivamente um tema central em tudo isso que a gente está observando. E aí eu queria ouvir um pouco da senhora sobre o papel do Brasil neste tabuleiro. Nós, como produtores, como fornecedores, como um nome para a segurança energética do planeta, ganhamos importância, ficamos mais bonitos aos olhos do planeta? Creio que sim, mas deixa eu falar um pouquinho desse momento geopolítico conturbado, né? A gente vinha aí de poucos anos atrás de uma guerra Rússia e Ucrânia, né? Uma guerra que desestruturou cadeias produtivas, né? Uma guerra que levou a altas consistentes de custos. Custos de bens, custos de serviço para a indústria de infraestrutura em geral, né? Logo depois começou o debate dos data centers. Data centers consumindo bens e serviços relevantes que impactam, sim, a infraestrutura, né? Impactam, por exemplo, as turbinas que são absolutamente necessárias para tantos projetos de infraestrutura, dentre outros diversos. E nós vínhamos sobrevivendo a esses impactos geopolíticos e a essas instabilidades geopolíticas, até que no dia 28 de fevereiro desse ano, aconteceu a guerra Estados Unidos e Irã, que levou ao fechamento do Estreito de Hormuz, né? Eu não vou repetir isso, todo mundo já sabe dessa parte, né? Mas por ali passam cerca de 20% do tráfego e do fluxo de combustíveis, inclusive de petróleo cru, do mundo. Ora, se eu tenho um mercado global onde 200, 300, 500 mil barris de petróleo por dia a mais mexe no preço de um petróleo com uma demanda de 105 milhões de barris por dia, você imagina 20 milhões, né? Então, o impacto é esse que nós estamos vivendo, mas somado a isso, nós temos uma instabilidade adicional, que são as declarações do presidente Trump, né? Então, nós monitoramos, por exemplo, né, que nos primeiros 15 dias dessa guerra, talvez um pouco mais, até 20 dias da guerra, as declarações do presidente Trump fizeram 13 trilhões de dólares mudarem de mãos, né? Então, quando nós estamos falando dessa volatilidade, nós temos que olhar para o Brasil e dizer o seguinte: qual é o papel da Petrobras, que é hoje operadora de 90% da produção nacional, de um país que se transformou num exportador de petróleo cru, a ponto de ser uma das 10 economias do mundo, uma dos 10 maiores exportadores de petróleo do mundo, né? Como é que o país se coloca nisso? Enquanto país, eu acho que em termos de segurança energética,
nós estamos bem, né? Enquanto contribuidores do mundo, né, cerca de mais de 40% do nosso óleo, quase 50% do nosso óleo vai para a Ásia, né? Nós estamos aumentando a produção, esse petróleo vai para a Ásia. No momento que a Ásia deixa de ter a quantidade de petróleo oriunda do Oriente Médio, o Brasil cresce de importância, inclusive para a Ásia, né? Então, eu acho que é por aí. O Brasil está se saindo bem, eu creio que o país está se saindo bem. O Parque Fabril da Petrobras, enquanto parque de refino, né? Ele garante 70% do consumo de diesel brasileiro. O diesel é o principal produto, o principal mote rodoviário de um país que roda sobre rodas, não é isso? Então, nós garantimos com produção nacional cerca de 70%. No nosso plano de negócios, nós tínhamos o ideal de chegar a 80%. Né? Nosso plano de negócios fala num aumento de cerca de 300 mil barris por dia de diesel em 5 anos. E nós estamos revendo esse plano e nos perguntando se nós podemos chegar a 100% em 5 anos. Né? Essa é uma discussão em primeira mão aqui na CNN, né? Eu não tinha falado isso para ninguém até então, mas é uma questão que nós estamos nos fazendo, né? Somos capazes de fornecer nos próximos 5 anos todo o diesel que o Brasil precisa, né? E eu estou aguardando essa resposta. A 80% nós já vimos que somos capazes, e muito provavelmente, porque a Petrobras adora desafios, né? A Petrobras, quando desafiada, faz milagres, né? Quem sabe a gente chega aí com a possibilidade de ter um novo plano de negócios, né? Que a gente vai começar a discutir agora em maio, capaz de entregar em 5 anos a autossuficiência do Brasil em diesel. Vamos ver o que nós conseguimos, mas se for possível, a Petrobras chega junto. Presidente, agora, para alcançar esses 20 pontos de diferença, seria possível com o atual parque de refino ampliado ou seria necessário ter uma nova planta ou, por exemplo, a retomada de Mataripe para o controle da companhia? Bom, Mataripe é uma pergunta difícil. Que não depende apenas da senhora. Isso, né? Mas vamos falar que nós estamos colocando na praça, né? Construindo o segundo trem da refinaria lá de Pernambuco, né? Era uma refinaria imaginada, num primeiro momento, para produzir 2 trens de 115 mil barris por dia, né? Então, esse primeiro trem de 115 já virou um trem de 150, né? Então, nós já temos aí uma diferença relevante. Um segundo trem não será por menos, né? Então, nós já estamos falando de uma refinaria inicialmente projetada para 230, que já está chegando em 300 mil, que chegará em 300 mil barris de petróleo por dia. Essa é a Petrobras de hoje, né? Uma Petrobras que se desafia todos os dias para entregar cada vez mais, né? Nós temos, por exemplo, a Reduc, no Rio, associado ao Polo Boaventura, né? Na Reduc, no Polo Boaventura, nós estamos oferecendo, simplesmente em prol da sinergia com a construção de tudo aquilo que nós estamos fazendo lá, mais 100 mil barris por dia para a Reduc. A Reduc era uma refinaria de 240 mil, passará a ser uma refinaria de cerca de 350 mil. Então, são esses os movimentos que nós estamos fazendo, é com isso que a gente pretende entregar cada vez mais combustíveis, e esse movimento está sendo feito em todas as refinarias do Brasil. Aqui em São Paulo nós temos 4 refinarias, são 4 refinarias grandes. Já já eu vou vir para aqui anunciar novos investimentos nessas refinarias e, mais do que isso, novos investimentos, novos
derivados, fruto de esforço de investimento. Então, nós estamos alterando as nossas plantas para entregar cada vez mais diesel, né? Reduzir a quantidade de óleo combustível e entregar cada vez mais diesel, que é o combustível mote do desenvolvimento nacional, né? A gente chegando, aumentando o diesel e a gasolina vem junto, são os dois principais produtos Petrobras, né? Estamos avançando no gás também, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Quando nós assumimos a Petrobras, a gente exportava para a costa, fruto do pré-sal, 29 milhões de metros cúbicos por dia. Na semana passada, nós atingimos um pico de 52 milhões. Né? Em média, 50, né? 52 milhões ainda não é um volume estabilizado, mas 50 já é. Então, o que eu digo assim? Primeiro, a gente tem que valorizar essa empresa, porque essa empresa é grandiosa, né? E eu tenho muito orgulho de estar presidindo uma empresa que, quando provocada, reage de uma forma maravilhosa. Quando eu cheguei lá, disse para eles o seguinte: vocês estão produzindo pouco gás. Eu acho que vocês estão produzindo pouco gás e que vocês podem fazer mais. Tínhamos plataformas, fruto de um passado recente, onde se decidiu que essas plataformas não teriam capacidade de exportar gás para a costa, né? Mas a gente foi nas que podiam e estamos botando agora no nosso plano de negócios uma plataforma que se chama Búzios 12, que nada mais é do que um hub de gás, capaz de ir nas plataformas do Campo de Búzios, que é o maior do Brasil, que foram projetadas para não produzir gás, e lá buscar o gás delas e trazer para Búzios 12 e exportar para a costa. Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte: mudar gás de mão não baixa o preço de gás. O que baixa o preço de gás é o compromisso de produzir gás e botar cada vez mais gás para a sociedade, porque ainda não revogaram a lei da oferta e da procura, né? Quanto mais gás, menor o preço, né? Quanto mais sapato na sapataria, menor o preço. Todo mundo sabe disso, né? Então, essa lei não foi revogada, né? E nós estamos trabalhando em prol do benefício da lei da oferta e da procura, de botar cada vez mais gás na praça. É isso que nós estamos fazendo. Enfim, energia para o povo brasileiro ao custo mais suportável possível. Estamos fazendo também transição energética, né? Então, aqui em São Paulo, em Minas, né? Ainda agora eu estava falando na CNN, olhando para vocês, vendo. A CNN é mineira, então eu estava dizendo, aqui em Minas, né? É quase. Mas é quase o uai. Mas aqui em São Paulo e também lá em Minas, tá? Nós temos refinarias com usinas solares, né? Então, nós estamos colocando usinas solares, só para vocês terem uma ideia de números, as nossas refinarias, no seu todo, consomem cerca de 10 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Tá certo? Então, são cerca de 10, já foram 13, nós já conseguimos baixar para 10. Mas, ainda assim, são 10 milhões de metros cúbicos por dia de gás que não vão para o mercado, porque ficam nas nossas refinarias. O que nós estamos fazendo? Instalando painéis solares nessas refinarias, né? Painéis solares que hoje já estão instalados em algumas, inclusive aqui em São Paulo, lá em Minas, reduzindo o consumo de gás dessas refinarias. Esses painéis solares, que já são relevantes, vão ser ampliados até que as refinarias sejam autossuficientes em energia, né? Então, falando de Minas, né, a gente já está indo para uma segunda fase desse projeto, e a refinaria lá de Minas, já ela vai não só ser completamente autossuficiente em energia, como também exportar um pouco de energia para o grid, né? Então, isso é transição energética. Nossos projetos de solar e eólica ainda são caros, né? Eles ainda estão nas nossas carteiras.
aguardando financiabilidade, e eles ainda são caros para nós. Como é que a gente contorna isso? Fazendo projetos de transição energética para consumo próprio, né? A Petrobras é grandiosa também em termos de consumo de energia, e toda vez que nós substituímos o consumo de uma energia fóssil por o consumo de uma energia limpa, nós estamos, sim, contribuindo para a transição energética no Brasil. Presidente, a senhora comentou ali, antes de virmos para essa sala, que há uma novidade sobre a margem equatorial e o equipamento que está sendo usado hoje lá já tem um outro lugar para ser usado em breve. E a senhora também comentou de um achado no pré-sal. A senhora pode detalhar isso para a gente agora que as pessoas estão nos acompanhando ao vivo? Com muito prazer, né? Então, a margem equatorial, né, o que nós chamamos de margem equatorial, na verdade, é o litoral dos estados que vão desde o Rio Grande do Norte até o Amapá, né? E nesse litoral desses diversos estados, nós temos mais de uma dezena de poços exploratórios a serem perfurados para comprovar ou não a existência de hidrocarbonetos nessa grande extensão margem equatorial. Só para situar a todos, né, inclusive nossos ouvintes remotos, né, nós chamamos do litoral do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte de margem atlântica e chamamos do Rio Grande do Norte até o Amapá de margem equatorial. Então, vocês vejam quanto petróleo nós produzimos na margem atlântica, onde está a parte do pré-sal, e quanto, vamos dizer assim, pouco conhecida ainda é a margem equatorial nessa sua imensa dimensão, né? Então, nós apostamos muito no Amapá, estamos em perfuração de um poço que é uma área que nós chamamos de morfo, né? Ele está sendo perfurado, ele está entrando na sua fase 4, né? Nós devemos terminar esse poço, creio que lá pelo final do segundo trimestre desse ano, né? Então lá para junho, né? E essa sonda que perfura o poço morfo, ao concluir o seu trabalho, ela será deslocada para o Rio Grande do Norte, para furar também a margem equatorial no Rio Grande do Norte, num prospecto que nós chamamos de Mãe de Ouro. Tá? Então, a sonda já está direcionada, nós já temos a licença para perfuração desse poço, nessa oportunidade que nós chamamos de Mãe de Ouro, né? Na semana passada eu estive no Rio Grande do Norte e entreguei a licença na mão da governadora Fátima, né, que ficou, por óbvio, muito contente de saber que o estado dela ia ser contemplado. Junto com isso, né, quando o petróleo se eleva de preço, a carteira de projetos da Petrobras pode ser ampliada, né? Então, vocês vão lembrar que no início do ano, no final do ano passado, quando nós aprovamos nosso planejamento estratégico, nós aprovamos 109 bilhões de dólares em 5 anos, sendo 81 firmes, 91 de projetos que já estavam aprovados e sob júdice de financiabilidade e 13 de projetos que ainda precisavam de um pouco mais de maturidade e financiabilidade. Então, no estado de Sergipe, também em águas profundas, nós tínhamos 2 plataformas previstas. Uma já garantida, que a gente chamava de CEAP-2, e uma outra sob júdice de financiabilidade, que era o CEAP-1. Tá? Com esse aumento do preço do petróleo, nós pudemos viabilizar CEAP-1. Então, estamos aprovando, né, e acabamos de fechar contrato com a SBM para a construção
fechar contrato não. A CBM acabou de vencer a licitação para produzir não só uma plataforma, mas duas, a CEAP-1 e a CEAP-2, que juntas terão a capacidade de produzir 200 mil barris de petróleo por dia e 18 milhões de metros cúbicos de gás que virão para a Terra. Então, esse projeto engloba também um grande gasoduto que trará de alto mar para a costa uma capacidade de até 18 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Isso é Nordeste, viu, gente? Vamos para o Sudeste agora. No Sudeste agora, nós recebemos antecipadamente, nós estamos entregando coisas antes do prazo. Então, nós recebemos a plataforma P-78, que ia produzir no pré-sal. Essa plataforma foi outro desafio enfrentado brilhantemente pela equipe da Petrobras, porque era uma plataforma cuja capacidade era de 225 mil barris de petróleo por dia, a maior do Brasil. E quando a gente desafia a equipe da Petrobras, eu gosto de dizer que ela faz milagre, Então, esses 225 já se transformaram em 270 mil barris por dia de capacidade, o que eu não tenho notícia de outra plataforma desse porte no mundo. A boa notícia, quando a gente faz uma coisa dessa, é que essa plataforma, nós temos outras 5 plataformas sendo construídas em Singapura, todas elas de 225 mil barris. Só que 3 têm o projeto exatamente igual a essa plataforma que eu estou mencionando de grande capacidade, que é o Almirante Tamandaré. Então, com esse projeto e com essa capacidade de transformar o Almirante Tamandaré de uma plataforma de 225 em 270, o que nós estamos fazendo é agregando 45 mil como potencial produtivo de 4 plataformas. 45 mil vezes 4 dá 180. Então, o que nós vamos entregar para a sociedade, para os nossos acionistas, é uma plataforma de 180 mil barris grátis, totalmente 0,800. Então, é isso que nós estamos fazendo aí. Além disso, recebemos o ano passado, eu comecei dizendo, depois eu troquei para o Almirante Tamandaré, porque é um motivo de orgulho para todos nós, mas no final do ano passado nós recebemos no Rio a plataforma P-78 também para o pré-sal. Essa plataforma está em ramp-up, ou seja, está com os poços sendo conectados gradativamente, isso leva um tempinho, mas para uma plataforma que foi conectada em 31 de dezembro, então essa coisa já está adiantada. Essa plataforma de 180 mil já está produzindo 100. Ela já está produzindo 100 mil. Junto com isso, nós já estamos com a P-79, que também foi entregue antes do prazo, já estamos conectando antes do prazo. Vocês viram que nós tivemos um recorde de ancoragem, ancoramos a plataforma em 12 dias, recorde absoluto, nunca tínhamos feito isso antes. Não tenho nem notícia que por aí se faça isso, 12 dias para ancorar uma plataforma de 180 mil em lâmina d'água de mais de 2.000 metros, não pode parecer simples quando a gente fala assim, mas é uma tarefa extremamente complexa, onde o time da Petrobras também brilhou e entregou e mostrou o que faz de melhor em prol dessa indústria. Estamos evoluindo. Na semana passada, eu saí de viagem. Imediatamente antes de sair de viagem, eu estava olhando para um quadro, para um telão que eu tenho com os dados da Petrobras atrás da minha mesa, e vendo que nós chegamos na prorata Petrobras, ainda não é uma produção estável, mas produzir 2.920.000 barris por dia na prorata Petrobras. Então, tudo isso é esforço da equipe, é um trabalho diário que é abrilhantado pela disciplina de capital.
né? Então, o nosso mote é: tudo que for feito será feito com o melhor da técnica, mas não a qualquer custo, né? Ele precisa ser feito e entregue com disciplina de capital. Porque eu gosto de dizer, sabe, que a geração anterior à minha, ela gostava muito de petróleo e gostava muito de gás. A partir da minha geração, a gente passou a gostar de dinheiro, né? Então, como a gente gosta de dinheiro, a gente precisa fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível, mas ao menor custo possível. Presidente, a senhora falou da lei da oferta e da demanda, que é impossível de se revogar essa lei. E observando o papel Petrobras na Bolsa, fica claro que a demanda pela companhia tem sido muito maior do que a oferta. A ação tem demonstrado um desempenho e um retorno muito expressivo. A senhora nos trouxe uma informação aqui no começo dessa conversa sobre uma perspectiva que até pouco tempo atrás não estava no radar de ninguém, inclusive do investidor. O que ter 100% da capacidade de refino do diesel no mercado doméstico representaria para o acionista e para o consumidor brasileiro? E aí aproveito para incluir nessa pergunta: o dinheiro que a Petrobras, já que a Petrobras, a geração, gosta de dinheiro, como que vai ser a partilha para isso? Aumentar a capacidade de produção, transição energética, atender aos interesses dos acionistas, inclusive do majoritário. Tem dinheiro para tudo isso, presidente? A Petrobras gosta de ser desafiada, né? Ela gosta de ser desafiada. Vamos lá. Eu tenho um país que é o meu maior mercado, tá? Que consome per capita menos da metade do que consome França, Inglaterra, Alemanha, Itália. Ou seja, é um país que consome pouca energia per capita. Se vocês quiserem um número, porque eu gosto de número, mas eu acho que ninguém entende muito desse número na plateia não, na audiência, né? O Brasil consome 0,05 hexajoules por milhão de habitantes. Olha, eu sou jornalista, sou de humanas, presidente. Então, esse é o consumo de energia do Brasil, né? Quando a gente olha para a França, Inglaterra, para a Europa, que já tem uma economia desenvolvida e já avançou na transição energética, esse número é 0,11, 0,12, 0,13, ou seja, é um pouco mais do dobro. Quando a gente olha para os Estados Unidos, é muito mais do que o dobro, tá? O que é esse número? Esse número é menos do que a média mundial, mas ele também está associado a índice de desenvolvimento humano. Então, o índice de desenvolvimento humano no Brasil é médio. Para a gente chegar a alto ou altíssimo, nós temos que aumentar o consumo de energia. Tem gente que diz que dá para fazer isso sem aumentar o consumo de energia. Desconheço como, tá? A gente só consegue desenvolver um país com energia. Energia é o mote do desenvolvimento, né? Quando a gente olha para isso, né, a gente se pergunta qual é a responsabilidade da Petrobras, tá? E aí, no nosso plano de negócio, essa foi a primeira pergunta que a gente se fez quando assumiu. No nosso plano de negócio, a gente dizia assim: por que a Petrobras é tão importante para a sociedade brasileira? E nós resolvemos tangibilizar este número, esse assunto com um número, porque nós fornecemos 31% de toda a energia primária do Brasil, né? O que é isso? Toda energia, o que é a energia primária, né? Toda energia que gera movimento, que gera calor ou que gera iluminação. 1/3, praticamente, de toda energia primária consumida no Brasil é fornecida pela Petrobras. Veja só que coisa. Então, eu acabei de dizer aqui que a gente também fornece 70% do diesel e vai por aí afora. Nossos projetos para refinarias,
para combustíveis fósseis e até para a transição energética são bastante lucrativos. Como eu disse, eu gosto de dinheiro, né? Não quero deixar dinheiro sobre a mesa e muito menos ter prejuízo com projetos, né? Então, eles são viáveis. E é por isso que eu digo que transição energética é alguma coisa que a gente tem que ir com cuidado. Por quê? Porque se a gente errar na mão, né, a gente faz um projeto e acaba com um rombo, até porque são projetos que nós não estamos, enquanto Brasil, totalmente acostumados a lidar com eles, né? Então, vocês veem aí, eu não vou citar, mas tem empresas bastante relevantes que apostaram em projetos, né, num imaginário que não se confirmaram em termos práticos e acabaram levando a prejuízo. Esse cuidado a Petrobras tem, né? Nós vamos avançar na transição energética, mas nós vamos avançar de forma segura, né? Eu gosto de dizer o seguinte, eu sou uma pessoa que gosta de andar pelo safety side, né? Eu pago o seguro do meu carro, eu só estaciono em garagem coberta, minha casa tem seguro contra fogo, quando eu viajo, meu seguro viagem é o melhor possível. Então, esta pessoa que gosta de andar pelo safety side não se arriscará, né, em projetos maravilhosos, que são maravilhosos no papel e que a gente não consegue colocar na prática. Por isso que a gente vai muito, vamos dizer assim, consistentemente, ancorando diversos projetos em consumo próprio, né, e avançando. Eu acho que a gente pode, assim, por que eu não vi o talento deles antes, né? Então, assim, o combustível coprocessado está aí, é uma patente Petrobras, é de 2006 essa patente. O combustível coprocessado a gente usou na COP30, a gente está colocando no mercado com muita aceitação. A transição energética está fazendo a gente botar bunker com 24% de renovável na Ásia, está vendendo a rodo, né? A gente está vendendo coque com conteúdo renovável na Ásia também ensacado, com um sucesso absoluto. Então, o nosso combustível coprocessado está chegando aí e não se faz coprocessado, deputado Jardim, sem óleo vegetal, né? Em Minas, eu já estava dizendo assim, aqui em Minas, né? Não, mas em Minas, na refinaria... Tem que provar o pão de queijo da CNN, que é bom. Pois é. Então, aqui em Minas, né? Ou seja, aqui no São Paulo, Minas, a gente tem a refinaria de Minas produzindo coprocessado. E ele produz coprocessado com óleo retornável, né? O coprocessado com óleo retornável é mais bem avaliado ainda no mercado europeu, né? Porque os europeus acham que esse combustível não compete com a alimentação, né? Então, a gente tem cooperativa de catadores entregando esse óleo que a gente chama de UCO para a refinaria, fazendo diesel coprocessado, né? E cooperativa de catadores em Minas, com catadores chegando a ganhar R$ 3.500 por mês por conta, né, desse aparato todo que traz UCO para a refinaria. Estamos querendo trazer a mesma coisa aqui para São Paulo, né? Eu estou falando só de Minas, mas São Paulo está no nosso radar também, é claro, né? São Paulo, aqui a gente tem 4 refinarias, a gente tem a área em terminal de Santos, a gente tem dutos, a gente tem unidades de processamento de gás natural, rotas do pré-sal que chegam em São Paulo. Então, muito investimento de infraestrutura em São Paulo e esses investimentos só vão aumentar. Presidente, né? Infelizmente o nosso tempo acabou. E eu queria, em um minuto, o que ser autossuficiente em diesel, no refino, significará para o consumidor e para o acionista? Para o consumidor, a certeza de que as volatilidades externas não os vão assombrar, né? Porque essa é a nossa política. Para o nosso acionista, é a garantia de um mercado que é talvez o maior mercado consumidor da América Latina.
Muito bem. Magda Chambriard, presidente da Petrobras. Agradeço muito, presidente, a conversa.